Bem-vindos a todas e a todos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, em especial com a nossa querida Thelma, do Rio de Janeiro, e tantas outras que Deus nos coloca no caminho para ficar mais ameno o peso. E essa nossa irmã do coração, que Deus colocou para que nós pudéssemos nos sentir ainda mais segura e cada vez mais seguindo adiante, porque não tem jeito. Quando iniciamos, é seguir e seguir. Então, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo no coração de cada um. Que assim seja. Thelminha, é contigo, meu amor. Obrigada. Boa tarde, queridos. Boa tarde, os internautas. Para quem está assistindo agora, estamos aí com a Selma, com o Sandro, estamos aí com a nossa querida Zélia. Olha, Zélia, hoje eu estou de Belo Horizonte. Eu vim para minha família grande, né? Eu tenho 5 filhos, já tenho 4 netos, mas, gente, é muita gente com os agregados, muita alegria nesse final de ano. E nós temos que agradecer profundamente que todas as vezes que nós nos deparamos com desafios, aqui em Minas tiveram muitos desmoronamentos, e nós ficamos, nessas horas mais difíceis, a solidariedade da caridade que a doutrina espírita nos ensina, que fora da caridade não há salvação, então nós temos que ser amigos, solidários e compartilharmos tudo que nós tivermos, porque não há ninguém que não precise de receber e ninguém que não tenha nada para doar. A gente doa pão quando é necessário, mas o principal, a gente doa abraço, a gente doa afeto, que é isso que segura a nossa vida, não é mesmo, gente? E então, são nessas horas que nós vemos etapa, o quanto temos, né, Thelma? O quanto somos benditos, não é isso? São nessas horas que nós vemos. Nós estamos, então, nos estudos avançados da doutrina espírita, já no livro 2, tá certo? E o nosso roteiro de hoje, o 4, ele vai falar dos critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Meus amigos, quando eu estudei, preparei o estudo de hoje, eu me lembrei muito do seu Honório Abreu. Seu Honório, grande espírita mineiro, um dos presidentes durante muito tempo da União Espírita Mineira, e eu tive um privilégio que vocês não acreditam. Pensa bem, Sandro, há muito tempo atrás. Vocês imaginem, gente, eu estou hoje no 64, esse ano vou emplacar os 65. Ou 65. Gente, você sabe que quando a gente vai ficando velho, a gente esquece um para lá, um para cá. Vamos colocar isso aí. Eu estava, olha, nessa época eu era coordenadora da Mocidade, das coordenadoras da Mocidade da Associação Espírita Célio Xavier. E eles falaram que a gente ia fazer o estudo do Apocalipse. E o Jader Sampaio, que de vez em quando está conosco, o Jader falou: Thelma, nós temos então que estudar com o seu Honório. Vocês acreditam, gente, que o seu Honório reservou durante 6 meses, 1 hora na segunda-feira, toda segunda-feira à tarde, eu e o Jader íamos para a casa do seu Honório para nós estudarmos o Apocalipse de João. E aí eu aprendi muito do Evangelho de modo geral. Então, todas as vezes que eu faço estudo do Evangelho, eu agradeço. Onde o seu Honório estiver, a bendita orientação que eu aprendi dele. Claro, nós temos o livro do seu Honório. Esse aqui é impressionante. Olha, é impressionante o que o seu Honório traz para nós. Então, com o seu Honório, eu aprendi um dos critérios
mais importantes. Eu vou ler Ô, os Thelminha, 3 critérios. já que nós estamos falando do seu Honório, Thelma, então eles não conhecem o seu Honório, pouco já ouviu falar. Seria bom você Ah, conversar, apresentar, porque eles não conhecem. Muitos não conhecem. olha, Alguns sim, porque eu já conversei. O Sandro, a Celeste, eles é, já. Mas a Thelma, a Selma, não sei, não. olha, Eu não me Selma, lembro mais. o Honório, o Honório chama Honório Abreu. A família dos Abreu, a gente fala assim, a família dos Abreus, que era o seu Honório, era o Lúcio, ainda tinha um que eu não me lembro o nome agora. Eles sempre foram os grandes orientadores, num primeiro momento, do movimento espírita de Belo Horizonte, de Minas Gerais, porque eles eram ativos participantes da União Espírita Mineira e de uma casa espírita, Centro Espírita Emmanuel, que ficava próximo da região oeste, que é onde também tem a Associação Espírita Célio Xavier. Naquele tempo, a nossa casa chamava Centro Espírita Célio Xavier. Vocês vejam como que é o bom senso, né? Passou-se a chamar Associação Espírita justamente porque ia ter outras unidades, no Prado, tinham em outros lugares. E o seu Honório, ele era um profundo estudioso do Evangelho de Jesus. Na verdade, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Então, o seu Honório, ele é uma universidade do estudo do Evangelho, entendeu? Das interpretações, todas as vezes, assim, eu não só estudei esses 6 meses que eu falo para vocês, eu devia ter, eu acho que ainda não era casada, ainda não tinha filho, eu devia ter 22 anos, 21, 22. Então, era assim, era dedicação exclusiva da faculdade, né, e da casa do seu Honório, da casa dele, que eu adorava ir lá. Além de estudar, ainda tomava cafezinho com biscoito. Muito delicioso. Então, Ô, Thelminha, olha o... não sei se você conhece, a Magda Abreu, a Magda, a sobrinha dele, que está adiante, às vezes ela faz o estudo aqui, faz do Ah, Emerge, o Emerge da Europa, e de vez em quando ela pode, ela entendi. seguiu. Olha só, quando eu li esse trabalho do EAD, com certeza quem compôs para a Federação Espírita Brasileira, esse grupo que é EAD, né? Estudos Avançados da Doutrina Espírita, com certeza, gente, com toda certeza, usou muito material. Tanto o escrito que o seu Honório deixou, quanto a quantidade de palestras gravadas que ele tinha. Por quê? O primeiro critério, então estou aqui, ó, o roteiro 4, critérios de estudo e interpretação do Evangelho. O primeiro critério é saber retirar o espírito da letra. Olha, o seu Honório falava isso com a gente reiteradas vezes. Porque se a gente tomar ao pé da letra, tem alguns ensinamentos que a gente ouve e tem estranheza, né? Um exemplo que Jesus fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim separar filho de mãe, irmão de irmão, de irmã, esposo de esposa. Olha, se a gente pegar ao pé da letra, o que a gente interpreta? Olha, Jesus mandou a gente não ter laço nenhum de consanguinidade e abandonar. Quando nós saímos da letra da lei, né, de analisar assim, a letra, o que está escrito, e a gente transcende, e aí eu vou fazer uma viagem com você. Gente,
esse estudo de hoje, eu vou dar exemplo, o próprio material tem, mas eu vou dar também muito dos meus exemplos, da minha experiência. Olha só, gente, o que Jesus falou ao pé da cruz? Você imagina, existiu filho que tem amado mais a mãe e a gratidão profunda do que Jesus com Maria? Vocês conseguem imaginar Jesus não sendo o filho mais amoroso? Primeiro, gente, que até 12 anos ele aprendeu a oficina, o ofício de carpinteiro com quem? Com o pai. Eu fico imaginando Jesus criança, porque nós só conhecemos a vida de Jesus quando ela fica pública. O resto foi histórias que os evangelistas tentam trazer para todos nós. Nós sabemos onde Jesus nasceu, numa manjedoura, no meio de quem? De animais, porque foi o lugar que ele sentiu proteção, porque o que estava acontecendo na época de Jesus? O que tinha o imperador assim, com medo do reinado? Porque falava assim, está nascendo o rei. É porque toda vez que a gente pensa em reinado, a gente pensa o reinado na terra, né? Ah, então está chegando alguém que vai roubar o reino de outra pessoa. Então, foi mandado matar o quê? Todas as crianças nascidas naquele tempo. O que o anjo, qual foi a inspiração? Olha, José pega Maria, coloca ela num burrinho, caminha com ela e sai desse lugar, até que eles chegaram em Belém, em Belém, Jesus nasceu numa estrebaria. Tá certo, gente? Então, nós estamos tirando a letra. Mas vamos voltar lá no caso do abandonar a mãe. O que Jesus falou quando ele estava na cruz? Ele já estava... Pensa bem, o martírio dele subiu o Gólgota carregando a cruz. O que os soldados romanos não queriam que acontecesse com Jesus? Que ele ficasse cansado demais e morresse. Eles queriam que ele fosse o quê? Pregado na cruz. Quem foi acompanhando, gente, Jesus? Pedro? Tiago? Sua mãe. Quem foi? A mãe, A João, mãe, olha só, a mãe João Magdala, e Magdalena. Maria de Magdala. Maria Três, Magdala, Maria de Marta. Magdala. Elas foram acompanhando Jesus. O único que foi era João, que era novinho, gente. João era adolescente, 16 anos. Ele não teve medo, porque ele não deu nem tempo os outros. O que aconteceu quando chegaram perto de Pedro? Conheces Jesus? Não conheço. Não foi? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, olha só, lá em cima no Gólgota, que Jesus é levado, é levantado, ele dá a última, além do sacrifício, e de não ter reclamado, e não ter, como o rei, né? O rei do reino espiritual, do reino de Deus, do reino do amor, da realidade interna de cada um. E aí a gente vai, já saímos da lei, mas o que ele faz? Ele faz uma pergunta. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A gente pode imaginar que Jesus estava negando a maternidade de Maria? Claro que não. Ele foi um filho dedicado. Jesus estava estabelecendo para a humanidade de todas as épocas, gente, não só daquele tempo, do porvir, de hoje que nós estamos encarnados, de todas as vezes que a gente veio para a Terra e do quando ainda nós estaremos aqui. Que o reino, a nossa irmandade não é a genética, é a do coração. Quando nós olhamos uns para os outros aqui e falamos, nós somos irmãos, é claro que nós temos um exercício
de realmente sermos solidários uns com os outros. E por isso que tem... Oi, Celeste, tá boa, querida? Bem-vinda. Quando nós Obrigada. estamos em espírito solidário, o que nós vamos fazer? Olha, não sou eu que vou atender nenhuma necessidade da Zélia. Nós estamos com o Atlântico no meio da gente. Então, quando nós pensamos nisso, Jesus falou assim, olha, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Que Jesus quis dizer. Só tem uma hora para a gente lembrar. Lembra da parábola Parábola de quem, gente? Que Jesus nos ensinou que na hora do aperto, quem é que vai nos ajudar? É o bom samaritano. Que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele passou no meio do caminho e viu um homem caído no chão. Olha, outros passaram antes dele? Passaram. Aqueles que representavam a religião da época. Passaram os homens que seguiam o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, aqueles que representavam as sinagogas. Ninguém parou, estava com pressa. Aí vai falar assim, mas será que é para a gente resolver o problema do outro? Eu amo essa parábola. Não, o homem parou, o samaritano parou, e ele era de onde? Da Samaria. Aquele lugar, assim, sabe aquele lugar creque-creque? Chinfrim, que ninguém respeitava? Samaritano não tinha vez no mundo judeu, não. O mundo judeu era dos homens importantes, eram das sinagogas. O Paulo de Tarso, que veio depois de Jesus e fez tanta diferença na propagação da doutrina cristã, do cristianismo, porque ele era um prometido, não é? Para ser da sinagoga. Ele é que abriu mão. Mas vamos voltar aqui no Jesus falando o bom samaritano. O samaritano parou, olhou aquele homem, viu que ele estava caído, viu que ele tinha machucado. Essa palavra, pensou as feridas. Naquela época, essa palavra, na tradução, cuidou das feridas, né? Quando você limpa, passa o remedinho. Aí o que ele fez? Deixou o homem caído? Não. Foi na estrebaria, numa pensão que tinha perto. Foi lá e falou assim, olha, na estalagem, estrebaria não, na estalagem, olha, eu vou pagar aqui, vou deixar 4 dinheiros aqui, dá para ele ficar 2 dias descansando? Ah, dá. Ó, quando eu voltar, eu vou passar aqui de novo, se ele tiver gasto mais dinheiro, eu vou pagar. Naquela época que palavra tinha valor, né, gente? Falou lá e as pessoas aceitaram. Aí o homem ficou descansando ali. É interessante isso, porque o samaritano, a palavra da parábola é assim, tomou-se de compaixão. O que é compaixão? É a gente ter uma paixão com o outro. Com esse, sabe o prefixo? Com. É porque eu vou ter. Olha, eu posso ouvir uma história sua, Celeste, e me tomar de compaixão. Eu te ouvi. Estou longe. Então, fala assim, nossa, eu falei com a Thelma, dividi minha dor. E aí a gente faz uns com os outros, quando nós podemos. E a gente também não pode falar assim, mas eu quero falar com todo mundo, não. Sabe, tem horas com quem que a gente fala? Vou contar com vocês, e às vezes é difícil. A gente fala no quarto escuro do nosso coração. Ninguém para falar. Aí a gente fala, meu Deus, o Senhor é meu Pai. Porque Jesus, gente, foi demais. O que ele falou que Deus era nosso? Ele fez oração, Pai nosso que estás no céu. Não é assim? Eu falo que quando a gente está nervoso, a gente não consegue nem fazer oração da cabeça. Eu, quando estou muito aflita, ou eu faço oração de São Francisco,
porque eu sei ela de cor, ou o Pai Nosso que ninguém esquece. Pai Nosso que estás nos céus, o coração está assim. Santificado, a gente não está conseguindo nem falar, mas fala Pai Nosso. Gente, quando a gente falou Pai Nosso, vem a renca toda. Sabe os amigos espirituais que estão próximos, que estão ali, que estão acolá? O que essa menina está precisando? Menina, gente. Menina velha, né? O que ela está precisando? Vai ver que eu ainda sou menina lá. Eu falo, quando eu estou difícil, eu falo, mãe, eu não quero te perturbar, mãe, pelo amor de Deus. Mas você é a pessoa boa, mãe, me ajuda aqui. Minha mãe mesmo, que foi minha mãe a que me gestou. Então, a gente fala e vem o recurso. Então, nós temos que acreditar nesse amparo com a espiritualidade. Então, quando Jesus, na cruz, fala quem é minha mãe, ele está querendo dizer que a mãe dele é a mãe nossa, de todos nós. Por isso que a gente fala, eu adoro aquela oração. Eu sempre canto, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, tem em vosso olhar toda a magia. Por que na oração eles falam que é Mãe de Deus? Porque Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus, nosso irmão, mas vamos combinar, gente? Para a nossa humanidade, ele é tão poderoso que muita gente que o chamou de Deus ficou confuso mesmo. Porque ele falou, eu e o Pai somos um, não é isso? Vocês estão percebendo a quantidade de termos, de exemplo que eu estou vendo, de passagens evangélicas, e que a gente não está pegando ao pé da letra, que nós estamos interpretando? É isso, de estudar. Então, o primeiro critério é, vamos agora na parte de estudo, que a gente precisa. São 3 ideias principais, 3 critérios colocados nesse EAD. Primeiro, saber retirar o espírito da letra. Segundo, situar-se na mensagem, no tempo e no espaço. Vocês viram o que a gente falou aqui? Da época de Jesus, a gente falou do bom samaritano, falamos que Paulo está na frente e nós estamos aqui hoje, não é isso? Então, olha, situar-se na mensagem, no tempo e no espaço. E o terceiro, orientar-se por meio de um esquema que considere aspectos históricos e geográficos, cargos e ocupações dos personagens citados, sentido geral e sentido particular de um acontecimento ou circunstâncias e de palavras e expressões utilizadas no texto. Quando a gente falou, que Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, nós temos que nos situarmos no sentido. Espada tem sentido para nós hoje? Mas na época de Jesus tinha. A gente nem sabe o que é espada direito, gente. Mas espada divide, espada rompe, espada impõe, espada corta. Quando fala, eu não vim trazer a paz ou a espada e vim separar filho de pai. Gente, o que é que nos une depois que a gente desencarna? Na Terra, a gente consegue ficar no mesmo espaço com ideias totalmente diferentes. Na Terra, encarnados. Ao desencarnarmos, o que é que nos permite ficarmos juntos? Os ideais espirituais. A matéria, ela só permite. Olha, eu posso ter um irmão que não acredita em nada, mas eu estou com ele no mesmo espaço. Eu abraço, eu acolho, mas se a gente desencarnar, a gente não sabe para onde que a gente vai. Não estou falando que a gente vai estar garantido, não, gente, quem dera. Né? Às vezes, quem a gente está pensando que fica, vai. A gente está pensando que vai e fica. Então, o que é que vai fazer diferença para nós?
Nós vamos ver agora mesmo, tá? E aí a gente vai lembrar e vai repetir, mas só para não ficar sem resposta. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua Obras. transformação. Isso aí, Santo. Pela sua moral. E pela sua transformação própria. Isso. E aí a gente vai falar, olha como é que os espíritos são danados para explicar. Se fosse só pela transformação moral, a gente já ia pensar num processo que já está pronto, não é? E esse processo reconhece-se um espírito, o verdadeiro espírito. A gente tem que colocar o adjetivo. O verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas dificuldades. Isso, as suas dificuldades, as suas más tendências. Então, o Sandro pode olhar para mim e falar assim, ixi, a Thelma não transformou nada, porque ele está me vendo assim, no comportamento de fora. O amigo espiritual fala, nossa, ela já venceu muita coisa, porque ele está vendo a tendência que nem o outro vê. Entenderam, gente? Essas sutilezas nos fazem remeter num outro ensinamento cristão. Qual que é? Não julgueis para não serdes julgados. Olhai primeiro a trave no próprio olho, antes de apontar o argueiro no olho do outro. Porque a gente olha o que está impedindo o outro de enxergar e esquece que a gente também tem deficiência de enxergar. Tá certo? Então, nós estamos vendo como que nós entendemos a mensagem evangélica. E aí, quando nós falamos aspectos históricos, nós não voltamos hoje no aspecto histórico, nós falamos da parábola do bom samaritano. Não, antes disso, nós falamos daquela morte, quando Maria e José saíram para poder ela dar a luz fora do ambiente que estava em toda a Judéia. Por que eles saíram? Porque, historicamente, eles estavam num lugar que tinha um rei com medo de ter seu reino o quê? Usurpado, não é? Olha, usurpação do reino. E outra coisa, qual que é a outra geografia? A parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava mais no centro. Jericó já era uma cidade mais do que? Uma cidade mais ligada ao comércio, que chegava barco com mais camelos, ela tinha maior acesso às rotas, tanto marítimas quanto as rotas terrestres. Para quê? Para facilitar as trocas. As trocas o comércio, isso. Sandro, me fugiu a palavra. O comércio. E qual que era a característica principal de Jerusalém? É lá que ficava o Templo de Salomão, que é a edificação emblemática da religiosidade do povo judeu, do povo hebreu. Tá certo? Então, também, aí nós vamos encontrar na interpretação com Honório Abreu, com o seu Honório, e outras interpretações que, quando a parábola, Jesus não falou nada sem sentido, gente, intencional. Descer de Jerusalém para Jericó, do ponto de vista de estrada, é passar na estrada de uma cidade para outra. Do ponto de vista espiritual, é sair da vivência espiritual, já que Jerusalém significava esse movimento comércio, que é de troca, de preocupação com dinheiro, com compras.
Entenderam? Por isso que nós temos que fazer força para que sair. Toda hora a gente sai de Jerusalém e vai para onde? Para Jericó. A gente desce do padrão vibratório. Perceber a coisa mais maravilhosa do mundo? Olha, aspecto histórico e geográfico para a gente entender a época. Mas agora nós acabamos de fazer o quê? Nós saímos, nós retiramos o espírito da letra. Nós acabamos de entender o que é descer de Jerusalém para Jericó. Porque se nós entendemos isso, nós começamos a fazer força de sermos melhores hoje do que fomos ontem e de sermos amanhã melhores do que fomos hoje. E se a gente for tudo uma porcaria, a gente não conseguiu ser melhor, a gente não desanima. Porque levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece, olha, isso é uma música, gente, é um samba. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E vocês vão falar, Thelma, aí também tem um ensinamento para nós? Tem, gente. Porque vocês acham que Jesus só deixou no Evangelho? Vocês acham que os bons espíritos não aproveitam todas as oportunidades para nos ensinar? Por isso que quando a gente vê uma música muito horrorosa, a gente fala, essa música foi influência de quem? Dos espíritos obsessores. E quando a gente vê do bem, fala, olha, a verdade ela é universal. Aí fala assim, quer dizer que a pessoa que está lá no morro, dançando, canto, nem conhece a doutrina espírita, recebe a verdade? Recebe. Porque perguntaram no Pinga Fogo para Emmanuel, através do Chico estava no Pinga Fogo e ele ouvia Emmanuel, e perguntaram assim, Chico, o Espiritismo é a religião do futuro? O que é que ele disse? Não. O Espiritismo é o futuro das religiões. O que quer dizer isso? Olha, é incrível, né? Só mudou a ordem. Não é religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? E aí vou trazer aqui para vocês, ó, gente, que está também nesse AD de hoje. O que tem, o que o Espiritismo nos ensina que faz diferença? Eu fui, gente, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item denominado, no item 4, que é Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e do Espiritismo, e que vem escrito o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, só para vocês verem se parece com alguma coisa que vocês conhecem. Número 1, o homem é uma alma encarnada. Isso é de Sócrates e Platão, viu, gente? Tem nada a ver com o Espiritismo. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em se encarnando. De quê? Dos tipos primordiais. E recordando o seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas retornar. Vocês já sentiram saudade, gente? Vocês já viram de vez em quando bate um banzo em nós? Não é que a gente queira morrer, porque a gente sabe que tem que viver até o último dia do último segundo do milésimo, porque senão a gente abandona a vida antes da hora, e isso tem nome, não é isso? Chama-se suicídio, e suicídio é crime hediondo diante das leis de Deus, até o suicídio indireto. Então a gente está aí para lutar com isso. Mas olha que coisa linda! O homem é uma alma encarnada. Platão. O 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria. O que é ébria, gente? Ébrio, quem bebeu. Porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Gente, porque para o que é puro, eterno e imortal, que é para onde se dirige a nossa essência.
A gente não esquece disso. A gente não tem hora que sente uma dor de barriga, um transtorno, um medo, e a gente fala: o que vai ser de mim, meu Deus? Como é que isso aconteceu comigo? Como é que isso pode acontecer? Aí a gente fala: epa, para, Theo. Ser espírito é mortal. Não é fácil, não, gente. Porque quando a gente está nesse corpo, a gente esquece do que fez antes, da nossa destinação irresistível para o bem. No livro dos Espíritos fala que o bem, ele é irresistível. Nós vamos ser bons, nós vamos ser belos. Isso, gente, nessa compleição espiritual. Olha que lindo. O bom, o bem e o belo. E a gente esquece. A gente fica assim: o que vai ser do meu filho? Vocês não sabem, gente, o que é ter 5 filhos. A gente fica todos adultos, mais nova está com 31. Ela é de 90. Aí, ó, 2000. Esse ano, agora, fevereiro, dia 16, eu vou estar lá, vou estar aí perto de vocês. Zélio, vou estar lá na Irlanda, em Dublin. Ela vai fazer o... ela vai chegar, eu chego dia 15, ela faz aniversário dia 16 de fevereiro. Olha só. Faz no mesmo dia da minha mãe. Da sua mãe? Pois é, a minha mais nova está fazendo 32 anos, gente. A minha mãe vai fazer 93, 94. Nossa Senhora, a sua mãe é firme, hein? Celeste, ela é corajosa, hein, minha querida? É verdade. Puxa vida! O sobrenome é Bravo também? Como é que ela chama? Maria Olímpia Bravo. Isso, ó, é grupo de gente que não sai fácil da vida, não, hein, Celeste? Olímpia, Maria Olímpia e Bravo. Então, minha filha, 93 anos. Deus abençoe. Olha que exemplo, olha que maravilha. É verdade. É isso, Celeste. São essas nuances que vai ouvir o sorriso seu. Ô, Sandro, você é irmão da Celeste? Sou filho. Você é filho da Celeste? Nossa, Celeste, você me deve um presente, viu, Celeste? Tá bem. Olha só. Olha a irmã de Sandro aí, Thelma. Aqui é Petra, a irmã de Sandro. Está tudo em Portugal. Que eu ainda não vi aqui. A Petra está trabalhando. Cadê ela? Cadê a Petra? É porque ela está trabalhando. Aqui Petra é a filha de Celeste e irmã de Sandro. É porque o Sandro só de vez em quando que se materializa. A Petra está mais constante. Ô, Sandro, fala para sua mãe que ela está me devendo uma, hein? Olha só, hein? Olha a sua danada com essa cara. Por isso que a mãe dela está com 93. Já entendi. O Sandro descobre o elixir. O jeito, ó, elixir aí. Gente, que maravilha. Família reunida nesse propósito do bem. Olha que coisa linda. Então, a gente vai ficando preocupado. Tá ouvindo, né, Sandro? A responsabilidade, né, Sandro? Ui! Da materialização. Sim, estou a ouvir, estou. Isso. Nós estamos juntos aí. Então, gente, vocês estão, enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, olha a palavra iremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. A verdade, ela passa ligeira por nós. Nós não vamos ter certeza do que nós estamos sofrendo na Terra, nós não vamos ter certeza do que a gente tem que fazer de verdade. A gente vai descobrindo, e esse processo de escolha é que confere o nosso livre-arbítrio. É por isso que quando a gente consegue uma vitória, ela é nossa. Gente, e não é fácil a gente dar conta do que tem que dar. Vocês não imaginem a dor de barriga que eu já passei hoje, quando eu descobri que o estudo não era do que é o espiritismo, que eu já tinha estudado e preparado, só esperando qual que seria o pedaço,
E aí descobri que era esse. E eu falei, mas agora eu sei, porque eu já estudei o Evangelho. Olha, eu nunca fiz um estudo tão de flash. E vocês estão vendo que dei conta, ó. Graças a Deus. É Eu isso, esqueci gente. de enviar para ela, gente. É porque eu envio, é porque Fatinha e Thelma. Só que as duas são tão parecidas que às vezes eu mando duas vezes para Fatinha e esqueço de E Thelma. aí, eu tinha preparado, Zélia, achando que era o que é o Espiritismo. Mas olha só, eu estava aqui com meus amigos, olhei e falei, gente, mas eu não estou achando esse título, nem essa página 32, eu estou no livro errado. E quando eu cheguei, aí eu olhei, fui lá e vi, nossa, é o EAD. Entrei, fiz tudo que eu não dou conta de fazer rápido. A Zélia sabe que eu sou lerda, pois eu achei, entrei no Google, eu deixei minha irmã hoje lá na conexão para ir para o aeroporto, que eu falei, não posso te levar, minha querida, não dá tempo, eu tenho que fazer, eu tenho que terminar o estudo, que eu vim, eu falei, meu Jesus, nós somos muito abençoados. Quando a gente faz o estudo, quem mais recebe com o estudo é a gente que faz, entenderam? É como, olha, eu vou até, ó, seu Honório, eu vou ter a audácia de falar que onde o senhor está hoje, o senhor está me dando pitaco, que o senhor deu uma olhadinha para esse lado de cá e falou, vai, minha filha, porque não tem condição, dar conta tanto, lembrar tanto. Vocês vejam que está assim, muita coisa que eu estou falando para vocês, está vindo aqui do que eu já estudei. Então, é muita bênção. Então, vamos lá. Quais são os subsídios que a gente precisa de ter para fazer esse estudo? Nós temos que considerar a maior parte que a gente já viu do Evangelho no sentido que espiritual. Porque se a gente estiver colocando sentido material, às vezes fica muito pequeno ou fica incoerente. Aí, o entendimento espírita nos fornece excelente base para a compreensão do significado das lições evangélicas. Não foi isso que eu li agora da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão? Quando a gente começa, quando a gente está estudando, por exemplo, doutor da lei, entendeu? Quando Jesus, que ele pergunta, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus? E o que Jesus falou? Que tem que nascer do Espírito e da água. Olha, nascer do Espírito, o doutor da lei até sabe? Nicodemos entendeu isso. O que é nascer do Espírito? Ele era religioso. O que ele não conseguiu entender? O que era nascer da água? Claro, naquela época era mais difícil. Mas todo mundo sabe como é que uma placenta é, não é não? Quando estoura a placenta para o neném nascer, isso está no imaginário. Mas a pessoa não acha fácil ligar um no outro, entenderam? Aí vem, nós estamos estudando agora o Evangelho, usando qual farol? Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei mortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós, a família universal. Gente, as verdades viraram até hino dentro do espaço espírita. Então, quando a gente lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, a gente fala, gente, nascer do Espírito é a transformação íntima. Mas o que é nascer da água? É reencarnar. É nascer de novo, pequenininho, esquecimento do passado. Estava lá, vocês lembram do livro Missionários da Luz? A reencarnação de Segismundo? Segismundo queria nascer de jeito nenhum, gente.
Segismundo falava assim, eu não quero nascer daquele homem, não quero espermatozoide. A mãe ele queria, mas aquele homem era o inimigo dele do passado. Ele não queria ser filho daquele pai. E olha, gente, tiveram que adormecer o Segismundo. Sabe o que Segismundo estava fazendo? O psiquismo dele de rejeição era tão grande que ligava no espermatozoide com o óvulo, que ela tinha aborto espontâneo, a criança ficava. Aí os espíritos falaram, não, nós temos que dar um jeito, nós temos que adormecer o Segismundo. Aí levaram o Segismundo, antes mostraram para o Segismundo que o pai estava modificado, tentaram confraternizar, amor. E aí a imagem é maravilhosa, a descrição do benfeitor Alexandre pegando o espírito do Sigismundo, gente, já adormecido, colocando nos braços da mãe e ela acolhendo, ela abraçou aquele espírito, ele foi sendo acolhido, e a descrição é que o perispírito dele se fundia, como se mergulhasse no perispírito dela, até que naquela noite, lindo, gente, o espermatozoide, os espíritos acompanharam a trompa, o espermatozoide encontra. Você sabe onde que acontece a fecundação? Não é no útero, não. Tem a trompa, não tem? A trompa de falópio e o óvulo, e o ovário. Aí o óvulo cai. Divide a trompa em 3 pedaços. Tem que ser no finalzinho do primeiro terço. Gente, é maravilhoso. É só naquele pedacinho. Aí o espermatozoide entra todo serelepe, sobe pelo útero, entra pela trompa de falópio, caminha na trompa até fecundar ali. Não é impressionante, gente? Eu acho uma coisa assim, é maravilhoso. E aí, naquele instante, você sabe que é só nesse instante, né, gente? É no instante que junta o espermatozoide com o óvulo, é que o espírito se vincula àquele corpo, e aí começa o processo dirigido pelo espírito e pelos benfeitores. Maravilhoso. Isso acontece na Terra toda hora. As pessoas acham até que é mais ou menos, que é uma coisa corriqueira. Vou contar uma coisa aqui para vocês, eu posso contar, porque essa minha filha Celeste, que faz aniversário no dia da sua mãe, que é a minha maravilhosa Ana Clara, a minha pequena Ana Clara, que já vai fazer 32 anos, a gente sabia que queria Ana Clara, entendeu? Ana Clara, para que era a minha quarta gravidez. Ana Clara para aqui, Ana Clara para ali. Aí eu fiz ultrassom. Quando eu tinha 3 meses de gravidez, eu fiz o primeiro ultrassom. O que apareceu no ultrassom? Um negocinho no meio da perna do neném. A gente falou, nossa, não é Ana Clara, é um menino, um pingolim. Era um rapaz, é o nosso João Guilherme, meu filho João Guilherme. E aí, gente, desse dia, a gente chegou ali em casa, no culto do evangelho que era naquela semana, a gente falou, aí alguém falou assim, vamos adotar. Eu nem sei quem deu a ideia primeiro, que a gente... que a gente adotou a Ana Clara, com 6 meses, quando o João Guilherme tinha 6 meses e 15 dias. Ou seja, 2 meses e meio desse período aí para trás. Naquele dia, naqueles tempos, ela estava preparando para voltar para a carne, entendeu? Para reencarnar. Ela reencarnou onde? Numa família no norte de Minas. Uma família muito pobre. Não, desculpa. No norte de Minas. De uma mãe que só tinha 18 anos. Aí, a criança cresceu. Aí vocês vão falar, Thelma, essa história está mal contada. Tá não, gente. Sabe quando que você sabe que no Brasil a gente só tem 4 meses de licença maternidade. Meu filho nasceu 25, o João Guilherme nasceu de 1989. Então eu fiquei agosto, setembro, outubro, novembro. Tá certo? Aí, dezembro, foi minhas férias e eu voltei a dar aula
Eu iniciei de novo em fevereiro, dando aula. Já voltei. Eu tinha acabado minha licença. João Guilherme estava lá. Aí, gente, eu sou professora de 40 horas semanais na PUC Minas. Sabe o que eu fiz? Combinei com meu marido. Na época, falei, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, e se a gente quiser adotar a Ana Clara? Como é que vai acontecer? A gente achou que ia conseguir logo, que eles iam ser como se fossem gêmeos, entendeu? Mas não foi. Aí, eu cheguei para o diretor e falei, era o diretor da minha unidade, chama IPUC, Instituto Politécnico da Universidade Católica de Minas Gerais. Pedi uma audiência uma reunião com o meu diretor e falei, professor Edson, ele é um grande matemático, professor Edson Durão Júdice. Eu queria falar com o senhor o seguinte, o senhor me reduz minha carga horária de 40 a 20. Ele falou, por que, minha filha? Por curiosidade. Eu falei, não, porque nós estamos esperando a Ana Clara chegar. Ele falou, mas você não está voltando da licença maternidade? Eu falei, João Guilherme. Falou, como é assim, Ana Clara? Não, nós estamos esperando a Ana Clara para adotar. Ele falou, mas você vai adotar? Eu falei, vamos. Não, Deus vai encaminhar, nós vamos conseguir isso. Isso, gente, foi dia 2 de fevereiro, e ele me deu. Dia 16, na verdade, dia 17 de fevereiro de 1990, o meu cunhado, que era chefe da pediatria do Hospital de Belo Horizonte, entra no para adotar, ele entra no hospital, a enfermeira fala, ô doutor Zé Luiz, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Ana Clara chegou. Ele falou assim, como Ana Clara? Ele foi no berçário, gente. Quando ele viu a Ana Clara no berçário, ele falou, meu Deus do céu, é a nossa Ana Clara mesmo. Ficou doido. Ele falou. Aí a enfermeira falou, não, a moça, a mãe, já tentou fugir 3 vezes. Aí ele foi conversar com a mãe. E a mãe falou com ele, olha, doutor, eu não posso ter essa filha. Eu ia dar para uma dona lá na cidade onde eu moro, mas na semana que eu ia dar, a criança que estava com ela, que era a filha mais nova, morreu. Olha o que essa mãezinha fez. Eu falo com a minha filha fala assim, por que minha mãe não me quis? Eu falei, minha filha, não fala que sua mãe não te quis, não. Ela não te abortou, ela teve coragem de pegar os trocadinhos dela, viajar para Belo Horizonte, lá na rodoviária de Belo Horizonte, alguém encaminhou ela para o hospital onde seu tio trabalhava, você nasceu lá, e ela falou que não queria ficar com você, mas ela não te abandonou, ela te deu esse corpinho. E aí foi o processo, então, de adoção que a gente fez com a Ana Clara. Entenderam, gente? E a gente nem lembra. Eu nem lembro. Eu, às vezes, falo assim, gente, a Ana Clara parece demais com fulano. Alguém fala, nossa, ela parece com você. Eu falo, nossa, parece mesmo, só não tenho cabelo nenhum, eu sou careca. Aí eu falo, mas ela tem muito cabelo. Aí ela fala, aí ela lembra, de vez em quando ela morre de rir e fala assim, mãe, eu até esqueço que eu não fui da sua barriga. Eles ficavam brigando quando eles eram pequenos, os dois, o João Guilherme e ela. João Guilherme falava assim, você não é da barriga da mamãe? Ela falava assim, mas eu mamei na mamada da mamãe. Olha, ainda bem que amamentou mesmo. Então, gente, é muita beleza a vida para a gente achar que não é programado, que não tem a proteção de Deus. Então, o entendimento espírita nos fornece para nós entendermos as lições evangélicas. E aí, um exemplo que é dado do extrair o espírito da letra é quando Jesus fala assim, replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Essa frase de Jesus está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 22. Gente, vocês acham que teria lógica Jesus falar que deixava corpo apodrecer no meio da rua? Existe alguém que não sepulta os mortos? Então,
que Jesus quis dizer? Deixai aos mortos o cuidado de sepultar os mortos. São os mortos do espírito. Adianta a gente querer convencer alguém que a gente ama muito, que ele é prisioneiro das ilusões, que ele na fala do Emmanuel, só existe uma morte que a gente deve temer. Qual que é a morte que a gente deve temer? A do corpo? Não. A morte mais terrível, a mais temível, é a morte da consciência. Como assim a morte da consciência? É quando a consciência se equivoca, quando ela se deturpa, se corrompe. Não está lá no Evangelho que falou aqui que a alma se encontra mergulhada nessa corrupção? Ué, é a consciência, que não é a alma, é a consciência do espírito que está imersa na corrupção. Onde mais, gente? O que acontece com a alma que está à volta? Que, olha, ela primeiro foge, né? Aqui atrás eu falei para vocês que era o quê? Prisioneiro da ilusão. Ó, prisioneiro da ilusão não sabe nem que está errando. Você sabe que é matar quem fala que ela está errando. Então a pessoa faz o que ela quer. Se ela engravidar, ela aborta. Se ela tiver doente, vocês estão num país, gente, que permite o suicídio assistido. Isso é eutanásia, isso é crime. Não temos direito disso. Mas a pessoa não quer nem saber. Ela está presa da ilusão. Qual que é a ilusão? Que não tem vida depois da morte. Que o corpo acabou tudo. Por isso que a pessoa... Imagina, a pessoa está com câncer. Eu falava, gente, meu Deus, que maravilha, se eu tenho câncer. Eu quero ficar até o finalzinho. Pensa bem, a gente já chega melhor no plano espiritual. Eu não consigo chorar a doença. A doença faz parte da vida. Ah, mas eu choro suicídio, gente. Nossa, quando eu penso que nenhum filho meu se matou, eu dou graças a Deus. Ai, gente, graças a Deus. Aborto, isso é que é crime. Então, primeiro foge, é prisioneiro da ilusão. Depois, o que acontece quando você sai da ilusão? Ainda na carne, ainda está encarnado. Você passa a ser torturado pelo remorso. Sabe o que é o remorso, gente? É o caçador de monstros. Vocês já viram? O remorso é um caçador que não deixa morrer a culpa. A culpa. Então, a pessoa fica paralisada, torturada pelo remorso, ou então fica paralítica no crime e na insensatez. Vocês estão vendo que para onde vai? Se você se perde, se a consciência ela fica atrás, aí lembrar, Emmanuel lembra nessa passagem uma fala que está no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entenderam isso, gente? A carne, o corpo. Gente, corpo, essa carninha aqui, ó, a gente agradece ele. Nós agradecemos esse jumentinho que está nos ajudando a viver. Mas ele vai ficar para a terra, que os vermes hão de comer. Vocês concordam? É a única dúvida, a única certeza que a gente tem aqui agora. Se a Celeste falar assim, eu não vou morrer, eu vou falar, Celeste precisa de ser internada. Porque, claro, todo mundo vai morrer. Agora, essa certeza de que a gente vai morrer faz da gente, estou falando nós agora, espíritas, a gente não fica torturado pelo remorso, a gente não fica torturado pela culpa, porque nós não estamos
presos no corpo. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E foi ele que disse, ninguém, ele não falou vai ao Pai, não. A lição é assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? Então, você está vendo, né? Nós já estamos no nosso final de tempo? Ou ainda tem uns minutinhos? 20 minutos. Ah, 20 minutos. Uai, gente. São 1h30? Ou 1h30, 1h20. Hoje é segunda. Nas quartas que é 1 hora. Você está vendo como é que é? Gente, perdoa a pessoa aqui. Ó, ainda bem que eu fiz o estudo bonitinho. Senão eu ia ficar apertadinha. Então, olha, gente, vocês estão vendo tanto que eu estou amando esse estudo, não é? Eu estou assim, mas é porque eu devo estar. Ô, seu Honório, Deus lhe pague. Adoro ele, amo ele. Então, sabe o que Dona Joana escreve no livro dela, O Homem Integral? Ela fala da consciência. Acho maravilhoso. Ela fala consciência de sono, consciência desperta de sono. Eu nem vou falar das outras ainda, gente, que as outras são já da cuidado do espírito que já entende tudo. Quem que é consciência de sono? Aquele que é prisioneiro da ilusão. Ele nem acordou, gente. Ele nem acha que é espírito. Vocês conhecem gente assim? Não é? Eu não estou falando da pessoa, que às vezes a pessoa não acredita no espírito, mas ela tem um comportamento solidário, de uma vida equilibrada. Eu estou falando do comportamento, porque eu acho que essas pessoas devem estar recebendo de noite, é possível, não é não? Estão trabalhando. Mas, olha, tem gente que acha que a vida acaba, e aí eu não preciso nem falar, porque a gente já falou no suicídio assistido. Então, a pessoa está na consciência de sono. Depois, eu acho que já somos nós. Nós estamos na consciência desperta de sono. Infelizmente, a gente não pode falar que a gente já está com a vida ganha, né? Não? Porque Jesus falou que a gente tinha que perseverar até o fim. Então, gente, pelo sim, pelo não, eu continuo estudando. Isso, deixa eu falar para vocês. Eu não tenho só esse grupo, eu participo com vocês, mas eu tenho os meus grupos assíduos. Então, deixa eu compartilhar uma verdade que eu acho que para mim é importante e acho que é para todos nós. Eu sinto que essa questão, eu fiz um estudo essa semana para o Célio, se vocês olharem lá, eu sei que a UNEC tem acesso a tudo que está lá, foi uma palestra que eu fiz na terça-feira da semana passada, terça ou quinta, que era sobre o culto espírita. O que ele chamou de culto espírita? O estudo espírita. A palestra, o estudo, a reunião de evangelização, essa vida que a gente tem com a casa espírita, que ela tem uma periodicidade, que os espíritos acharam por bem ser o quê? Semanal. Por quê, gente? Ao participarmos do culto espírita, nós fazemos o seguinte processo. Nós estudamos, ou para que a gente encontra? Ou para reunião mediúnica, ou é para reunião mediúnica, ou é para estudo sistematizado, ou é para palestra, ou é para evangelização infantil dos jovens. Nem as tarefas. Porque, por exemplo, visitar o hospital a gente faz, às vezes, uma vez por mês. Mas isso que eu falei para vocês é semanal. Olha, a reunião daqui do NEC acontece, é de estudo do Evangelho toda segunda. A outra acontece toda quarta. Então, tentem manter. Se vocês não puderem ir numa, vai na outra. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está... sabe uma coisa que eu aprendi na casa espírita? Quando a gente pede ajuda, os espíritos nos atendem.
Mas sabe onde que eles vão nos procurar? Na casa espírita. Quando eu quero dizer na casa espírita, na esfera espiritual da casa espírita. Então, a gente precisa estar vinculado, porque eles vão, tomam tento do nosso problema e falam, não, vamos dar um passo, avisa para o outro. Ó, fulano, você está por aqui? Tô fechando, aquela conversa de boca a boca com os espíritos que estão lá, e fala assim, ô, você está por aqui? Ah, tô. A Thelma é meio esquisita, mas a gente gosta de estar aqui com ela. Não acho que ela é esquisita, não. Põe fé nela, ajuda ela aqui. Não, ela ficou brava. Não, ajuda ela a não ficar. Quando você vê que ela está muito assim, vai lá na água que ela vai tomar e dá um passe. A gente acha que só tem água fluidificada quando a gente pede? Não. A gente está recebendo toda hora. Por isso que a gente tem que estar na esfera espiritual da nossa casa espírita. É por isso, gente, que eu posso não ter tempo para nada. Isso é muito importante que se diga, Selminha, porque muitas vezes a gente pensa que não há isso que você realmente está falando, essa proteção. Porque eles vêm, eles sabem as nossas sensibilidades, as nossas, o que necessitamos, e é justamente eles acolhem-nos na casa espírita, na igreja, o que seja, mas está lá nos apoiando. Isso. E às vezes nos acomodamos, não queremos ir, e olha aí o que dá. Justamente estão nos observando, né? Não, e às vezes a gente vê aquele auxílio naquela hora. Então, a gente precisa fazer esse corpo a corpo com a espiritualidade. Aí, a outra mensagem, o outro critério é situar-se na mensagem para simplificá-la. Vocês viram que hoje a gente foi falando das mensagens e foi tentando simplificar, trazer para o nosso entendimento? Então, a nossa localização evangélica, sem interesses pessoais, dosada da vontade de aprender, o que ela vai fazer para nós? Ela vai implicar no esforço assim, concreto da renovação espiritual. Isso que a gente falou aqui do reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E o que acontece? Facilita o raciocínio e o entendimento. Esse facilita o raciocínio e o entendimento, eu fico impressionado. A gente, às vezes, está preocupado com o problema. A gente está envolvido. De repente, gente, vocês já viram que parece que vem alguém e sopra no ouvido da gente? Você está numa aflição, parece que vem aquele pensamento. Então, olha, nós estamos... Vocês concordam que hoje todos nós estamos nos situando na mensagem evangélica? A gente se colocou no lugar do bom samaritano, do homem que caiu, do homem que foi cuidado. Nós ficamos lá acompanhando o que o José fez com Maria. A gente viu o que o João falou para que a gente estivesse vivificando. Olha, a gente colocou toda hora nós estamos pensando em nós. Então, tem uma outra passagem de Lucas, gente, Lucas é demais, né? Quando ele está falando no capítulo 18, nos versículos de 35 a 37, ele fala assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ele quem, gente? É ele com a letra maiúscula, Jesus. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Claro, quando Jesus chega, não vê um monte de gente junto com Jesus? A multidão, que é a confusão. E ouvindo passar a multidão, o cego sentado no caminho perguntou: o que era aquilo? E aí alguém falou: olha, disseram-me, é Jesus, o Nazareno. Então, gente, olha só a comparação conosco. Nós não estamos falando de enxergar, gente. Nós não estamos falando consciência de sono, consciência desperta de sono.
consciência de sono, a pessoa está cega. Era o cego lá, ouviu passar. A gente também ouve assim, ó, nossa, Jesus, nossa, para onde que vai? É o espiritismo, não sei o quê. Nós aí fazemos comparação conosco. Aí a gente fala, o que que eu quero ir? Sabe o que eu lembrei, gente? Eu anotei, eu fui lá no Evangelho. Você sabe o que que são as bem-aventuranças, não sabe? As bem-aventuranças são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Só, piquititinho. E aí, eu só peguei algumas coisas para vocês verem se essa questão da gente ouvir não faz voltarmos. Porque nós estamos falando, o terceiro critério, ele fala esquema de estudo e interpretação do Evangelho. Então, eu trouxe um esquema para vocês. Depois, eu vou escrever isso aqui e vou mandar a Zélia, e isso que eu vou ler aqui agora, a Zélia encaminha para vocês. Eu sou encantada com as bem-aventuranças. E eu acho que é muito. Olha só, gente, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo estão relacionadas com as bem-aventuranças. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso eu estou falando, tem uns que estão relacionados até mais de uma vez, até o capítulo inteiro. Então, eu acho que isso aqui, eu acho que estudar as bem-aventuranças é uma boa estratégia disso do Evangelho. E vou falar para vocês por quê. Porque essa eu aprendi com o seu Honório. Que o seu Honório me ensinou. Minha filha, sabe onde Jesus estava? Ele estava falando para a multidão. Sabe onde Jesus falava para a multidão? As margens do lago Tiberíades, da praia, ele falava ali. Aí era a multidão. Nesse dia que é narrado por Mateus, em vários versículos e capítulos, mas principalmente 4, 5, 6, 7, 5, 6 e 7, ele narra a primeira coisa da bem-aventurança, do capítulo 5. E ele, afastando-se da multidão, subiu. Nós já sabemos tirar a letra da lei, né? Quando fala subir, é melhorar o padrão vibratório. Vocês acham mesmo que a multidão ouvindo Jesus elevou o padrão vibratório? Nem sempre. Porque a multidão escolheu Barrabás, mandou crucificar Jesus e poupou Barrabás. A multidão, gente, está prisioneira da ilusão, torturada de remorso. Aí, Jesus subiu ao monte e os discípulos, não falou apóstolos não, gente. Apóstolos foram os 12, tá? Discípulos eram os que... sabe o que o seu Honório me ensinou? Que o discípulo é aquele de Jesus, que se aproxima de Jesus. O discípulo se escolhe, entendeu? Então, cada um, toda vez que nós estamos procurando Jesus, nós estamos colocando-nos para Jesus como discípulos. Ainda um dia faremos parte do grupo apostólico dele. Por enquanto, a gente é discípulo. Nós queremos seguir Jesus. E aí, Jesus começou a falar para esses discípulos. Então, no capítulo 5, Jesus falou, sabe as bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Gente, pobres de espírito. O que é pobres de espírito? Não estão orgulhosos, porque esses conseguirão ver a Deus, enxergam, vão enxergar. É por isso que bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque se você não chorar,
não lavar seus olhos, os olhos do Espírito, você não vai enxergar. Mas olha o que ele fala, maravilhoso, no capítulo 5. Reconcilia-te com os teus adversários. Nós vamos voltar aqui, viu, gente? Para finalizar. No capítulo 9, o que ele fala? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, verão a Deus, entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam as ofensas, os que perdoam não apenas uma vez, os que não ficam magoados. Olha só, gente, amai os vossos inimigos. É o capítulo 5 de Mateus, versículo 20 e de 43 a 47, que está no capítulo 12. Olha, é isso que eu estou mandando de esquema para vocês. Vocês querem começar a entender o Evangelho? Pegam esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com as bem-aventuranças, porque Jesus fez um resumo daquilo que ia mobilizar modificações dentro de nós. Tem muita coisa que é técnica. Quem entender que Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Isso aqui não tem confusão. Está falando para nós, auxilie com os seus adversários. Gente, uma vez, a minha primeira filha, eu fiquei grávida dela sem casar. Era da mocidade, uma história complexa. E naquela época, eu tive que sair da mocidade para não dar mau exemplo. Algumas pessoas me pediram, não teve jeito de eu ficar. Foi difícil demais. Eu que era atuante na mocidade, na doutrina espírita. E aí, a minha filha, eu fui para o estado da Bahia. Eu só sei que aquele ano que minha filha nasceu, 1980, foi o ano que eu formei na engenharia. Eu estava no final do ano numa casa espírita, no Prado, seu Virgílio de Almeida, as filhas dele que trabalhavam. E aí, gente, estava lá rezando, né? Sentida, porque a gente fica sentindo que, não é? Oh, ninguém me quer, eles fizeram isso comigo, a gente chora as mágoas. Estava lá toda assim. Aí vem um espírito e fala, vocês estão no final do ano perguntando que presente que vocês vão dar para os outros? Se deem um presente. E falou assim, reconcilia-te com os teus adversários antes de irdes depor a oferenda no altar. Olha que lindo. Reconcilia, faça as pazes, entenda. Gente, no mês seguinte, em janeiro de 1981, eu estava voltando para minha casa espírita, feliz da vida, com o coração aliviado, saindo da posição de vítima, da posição de coitadinha, que a vida é difícil. Tive depois mais 4 filhos, é muita gente. E eu, já pensou se eu tivesse ficado magoada lá atrás? Eu ia ensinar para os meus filhos que a mágoa é a reação melhor da vida. E mas foi você que fez, você que escolheu, não foi, sei. Thelma? Você que escolheu sair? Foi. Foi você. Aí, essa parte, deixa para lá, entendeu? Ah, então tá, abafa, já essa entendi. parte é Já difícil. Não entendi. escolheram. Já entendi. Então, essa a gente deixa. Mas foi muito bom, porque a vida inteira foi a coisa mais forte, gente, que eu já compartilhei na minha vida. Eu falo para vocês que reconciliar, porque o adversário, ele não é o nosso inimigo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que quando a gente reconcilia, que os adversários, eles são os adversários da paz. Quem são os adversários da paz? A mãe brava, que te dá um peteleco para lá e não quer. Entenderam o que eu estou querendo dizer?
A pessoa que é distante de você não é seu adversário, você nem sabe que ela existe. Se alguém fala mal da gente, hoje fala mal nas redes, imagina que alguém fale mal de mim. Olha, se estiver longe de mim, eu não vou nem entender, mas quando que machuca? Quando está próximo. Então, quando a gente reconcilia, é uma libertação, gente, é uma leveza de coração, entendeu? E essa leveza constrói o nosso mundo de paz. Então, eu estou agradecendo esse estudo, gente. Pensa no estudo maravilhoso para a minha alma. Vocês estão entendendo a maravilha do estudo hoje, né? Por causa disso, gente. Então, se eu queria deixar um esquema para vocês, eu estou deixando o esquema das bem-aventuranças. Depois eu escrevo, viu, Zélio? Eu coloco o que eu fiz para vocês verem fazer, ó, Campo, Tararás e mando. Isso. Aí envia para o pessoal. Já, ó, É só. E nesse esquema pode acrescentar os 3 critérios que falou para nós termos isso escrito. O quê? Os critérios do estudo. Não, mas os 3 critérios estão no livro. Está no EAD. Estamos no segundo livro, Celeste. É porque não é o primeiro. Não, ela assiste. Não. Ela assiste, acompanha o estudo. Ela sabe que é o livro do EAD. Eu até estou... Espera aí. Não. Eu tenho ela o PDF. tem, não. É o EAD, o livro 2. Aí tem os o livro critérios de estudo. Você tem, Celeste? Ela está assistindo. Vamos ver. Tá. Eu vou enviar dela. Então, ela tem o PDF que eu enviei. Roteiro 4. É isso, livro está 2. lá no comecinho. Nós estamos estudando já. Você está fazendo um resumo. Porque a gente está justamente nisso. Você está. Aí, eu acho que eu consegui passar essa parte, isso. Né? Está ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Da próxima vez, eu acho que é melhor você se inspira mais no Evangelho. Espera aí que eu vou te pegar, bichinha, quando você voltar da Irlanda. Me aguarde. Eu amo. Sempre as pessoas me falaram. Me aguarde. Quando você voltar da Irlanda. Evangelho mobiliza minha alma. Eu estou vendo. Gente, me aguarde seu quando você voltar. Abreu, está com a gente. Deixa você voltar, bichinha. Você é aquela obsessora encarnada. Vamos fazer a nossa... Vou terminar aqui. Você quer se despedir do pessoal? Porque você só vai... não. Que vou parar. Olha, gente, um abraço para todos e breve. Obrigada. Lá em abril estaremos de novo. Viu? Eu vou só parar, gente, a gravação. Então, até breve, gente. Beijo no coração. Obrigada. Espera aí, Thelminha. Não vou sair, não. Tchau, gente. Até a próxima.